Muito bem, fala pessoal, vamos começar agora mais um vídeo de Position. Hoje, sábado, dia 1º de fevereiro de 2020. Vocês podem estar achando estranho esse vídeo indo ao ar hoje, sábado, ao invés do domingo, que é o dia tradicional que eu faço esse tipo de conteúdo aqui no canal. Porém, é por um bom motivo. Amanhã, domingo, eu vou lançar outro vídeo falando da minha carteira de Position e o retorno que ela teve durante o mês de janeiro aqui no canal. Finalmente eu consegui encontrar uma forma de trazer isso para vocês. Eu sempre tive vontade de trazer esse conteúdo aqui no canal, mas sem parecer aí uma carteira recomendada, uma carteira de dicas. Na verdade, o intuito é trazer aí como que a minha carteira se comporta ao longo dos meses, ao longo dos anos, sob a ótica e estratégia de Position. Legal, galera? Bom, para você que não me conhece, está chegando aqui agora, muito bem-vindo. Meu nome é Luiz Fernando e toda semana eu trago esse tipo de conteúdo aqui no canal e também outros assuntos ligados ao mundo dos investimentos. Nessa semana eu fiz um vídeo muito bacana falando aí sobre o setor da construção civil e quais são as minhas ações preferidas dentro desse setor. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. Dê uma olhadinha depois lá no vídeo que ele ficou muito bacana. Galera, último recado, só pedir na verdade um like para vocês. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo, a mostrar esse vídeo para mais pessoas aqui dentro do YouTube, legal? Bom, vamos lá para o Ibovespa, só para os mais novos aí explicando como eu monto aqui a minha análise, a minha visão aqui durante a semana. O que eu faço, galera? O vídeo começa com uma forma mais ampla, analisando o mercado, o Ibovespa, do modo mais geral. Depois, eu mostro para vocês as ações que eu comentei na semana passada como destaque, o que aconteceu com elas dentro dessa semana que passou. Faço uma visão ampla sobre diversas ações aí no mercado, tá? E por último, eu trago aí algumas ações que me chamam a atenção para a próxima semana, legal? Então o vídeo basicamente é dividido em 3 partes. Bom, galera, então vamos tentar entender o que aconteceu no nosso mercado na semana que passou e também no mês, né? Já que estamos aí no primeiro dia do mês de fevereiro, vamos olhar aqui o Ibovespa. Bom, esse candle que vocês estão vendo aqui tem um significado no mercado. E eu não vou trazer para vocês o significado do candle em si, porque quando a gente começa a aprender análise técnica, muito se fala sobre padrões de candle, como o candle se comporta, qual a expectativa que o candle tem de alta, de baixa. Não se apeguem a isso. O que eu acho que a gente deve sempre se apegar é ao viés que os candles explicam para nós sobre o gráfico. E esse candle, ao meu ponto de ver, explica uma coisa, e é a frustração. Sim, a frustração de todo mundo que apostou em novas altas nesse candle da última semana, penúltima semana, a frustração de todo mundo que comprou aqui nesse candle verde, apostando que aqui era só uma correção, e também, não a frustração, mas a realização do lucro de todo mundo, ou boa parte dos players que compraram durante esse rally do mês de dezembro. Ou seja, todo esse conjunto de players atuando no mercado com esse mindset, com esse pensamento durante a semana, acaba mostrando a força de venda que estamos vendo no mercado nessa semana que se encerrou. O mercado é composto por isso, por pessoas operando, pessoas comprando e vendendo todo santo dia. Então, muito que o mercado diz é sobre o viés psicológico das pessoas e não ao contrário. As pessoas tentam encontrar padrões quando, no meu ponto de ver e no meu ponto de análise, o que nós devemos sempre procurar é entender o viés sentimental, o viés psicológico dos players que estão no mercado. E essa semana, galera, demonstra, pelo menos no Ibovespa, uma forte pressão de venda, uma forte correção. E aqui nós começamos a notar a força dos vendedores novamente surgindo no mercado. Fato é que se nós observarmos aí ao longo dos últimos meses, a força de venda igual só teve lá em agosto, ou seja, praticamente nós passamos aí 6 meses com o mercado subindo, né? E bem nós sabemos que o mercado é feito aí de zigue-zagues, tendências, mesmo na tendência de alta, a tendência é composta por correções. E esse aqui é um exemplo de uma correção. O mercado
ao meu modo de entender, ainda continua em tendência de alta. Porém, nós temos aqui o mercado na semana passada fechando abaixo dessa mínima dos 115 mil pontos, que foi um ponto que eu comentei com vocês na semana que passou, onde seria esperado aí uma força maior de venda no mercado. Isso que nós estamos vendo agora, ou seja, temos uma quebra dos zigue-zagues ascendentes. Isso pela tendência clássica, pela teoria básica aí de Dow, poderia colocar aí uma correção de um prazo maior aí dentro do nosso mercado. Fato é que isso seria esperado caso o mercado na próxima semana venha a romper aqui a mínima do candle nos 112.700 pontos. Aí sim, nós, ao meu ponto de entender, devemos ver o mercado ir buscar os 105 mil pontos. Porém, esse movimento seria ainda saudável dentro da tendência de alta. E eu vou explicar para vocês por que eu ainda enxergo isso no mercado. Se nós colocarmos o gráfico na escala mensal, vocês vão notar que dentro do mês nós tivemos um mês de setembro em alta, o mês de outubro em alta, o mês de novembro em alta e o mês de dezembro em alta. Ou seja, esse é o primeiro mês de correção dentro do nosso mercado. E normalmente, o Ibovespa corresponde por, no máximo, 3 a 4 candles de alta seguidos para uma correção. Então notem que aqui, dentro desse último período, nós tivemos 4 candles, 4 meses de alta, aí agora o mercado corrige. Se nós voltarmos aqui, nós tivemos 4 candles verdes, 4 candles de alta e o mercado corrigiu. Aqui, 3 candles de alta e o mercado corrige. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 candles de alta e o mercado corrige. Aqui, 4 candles de alta e o mercado corrige. Aqui, 5 candles de alta e o mercado corrigiu. Vamos voltar mais para trás. Note aqui 3 candles de alta e o mercado corrige. 4 candles de alta e o mercado corrige. Se vocês voltarem no passado, vocês vão notar que é muito raro o mercado conseguir fechar 5 meses seguidos em alta. Então, seria esperado e muito normal o mercado corrigir como faz esse mês aqui. Por isso, a gente comentou tanto nos últimos vídeos aí a importância, né, do stop, de não sair comprando no oba-oba. Muitas pessoas estavam aí que chegaram ao mercado agora comprando sem ter um plano, sem pensar onde colocar o stop, sem fazer o controle de risco, e aí acabam sendo pegos de surpresa por um movimento como esse, que, ao meu ver, é um movimento comum e normal dentro da nossa tendência de alta. Basicamente, o que eu espero para a próxima semana é, se o mercado conseguir passar abaixo dos 112.700 pontos, como eu falei, nós devemos aí ter um cenário mais baixista. Caso o mercado consiga superar lá o longínquo ponto lá dos 119 mil, voltaríamos à nossa tendência de alta. Palpite, o que eu acho que o mercado está nesse momento fazendo é uma correção lateral, como eu falei para vocês lá nesse candle aqui do dia 6 de janeiro. Veja o mercado aí corrigindo no tempo. Sim, o mercado pode corrigir no preço, que é quando o mercado corrige de maneira mais forte, né? Ou seja, a gente tem um cenário como esse daqui, onde os preços fazem novas máximas, e aí o mercado sempre desenha duas hipóteses mais plausíveis, que é o quê? O preço voltar à média com uma força de venda muito grande, então o preço, aqui a gente tem uma correção no preço, ou temos uma correção no tempo, que é uma correção mais lateral, ou seja, quando os preços não voltam tanto, né, os preços fazem aí um cenário mais de lado, que nós aí chamamos aí um cenário, uma congestão dentro de uma tendência. O que eu entendo que o mercado está fazendo nesse momento é uma correção lateral, é isso que eu espero para o mercado nas próximas semanas. Então o fato é que eu esperaria aqui um repique para a próxima semana, desenhando aí ainda esse cenário mais lateral, mas isso só o mercado dirá para nós na próxima semana. Indo aqui também, nós podemos entender o setor de small caps também sendo afetado por essa queda. Então aqui nós temos uma correção dentro do Small 11, que é o principal ETF de small caps brasileiro, depois de uma bizarra subida aí que foi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas, o mercado finalmente encontra aí um descanso dentro dessa tendência de alta, fazendo uma semana de correção, marcando esse topinho aqui
dentro do Small 11. Indo para o mercado americano, nós temos aí o S&P fechando também em queda durante a última semana. Notem aqui que na semana que passou eu comentei com vocês que também nós tínhamos esse candle aqui como um candle de respiro no mercado, porém a superação da mínima dele poderia trazer maior força de venda ao mercado americano e foi o que aconteceu. O mercado americano abriu aqui quase no ponto de fechamento da semana que passou e aí também uma grande força de venda foi observada dentro do mercado americano. Então nós temos aí a marcação desse topinho aqui, que nós podemos marcar aqui dentro do mercado americano, então marcação do topo e uma correção também lá no mercado americano. Notamos também um aumento da volatilidade no VIX, que mede a volatilidade aí dentro do mercado americano. As notícias aí mundiais, através do coronavírus e outras notícias não muito boas, né, trouxeram uma volatilidade maior aos mercados. E aqui, galera, como já comentamos muito, temos o maior destaque, ao meu ver, da semana, que é o dólar, galera. Sim, o dólar. Olhem o dólar. Nós temos o dólar passando a máxima histórica. Sim, nós já tínhamos conversado algumas vezes sobre esse ponto crítico aqui para o dólar, principalmente aí para quem deseja viajar, para quem tem consumo, e na verdade o dólar acaba impactando toda a economia de uma forma geral, né? Principalmente boa parte dos itens de consumo são dolarizados, né? Então esse aumento do dólar aí é um sinal bem preocupante para o mercado de ações como geral, porque ele pode impactar aí a volta da inflação, o que reflete muito nos juros. Então nós temos hoje um patamar de juros muito baixo, o que pode ser revisto caso a inflação volte a impactar o mercado. E essa aceleração do dólar é um gatilho muito relevante para isso, então fiquem atentos ao dólar. Nós conversamos desde o ano passado que esse ponto aqui dos 4,15, 4,20 é uma barreira muito importante ao dólar e que esse ponto aqui entre os 4,25 e 4,30 é um ponto de extrema observação, pois é a máxima histórica aí do dólar. Caso nas próximas semanas o dólar continue esse movimento de alta, nós podemos ter o dólar aí fazendo movimentos muito mais amplos do que esses aqui observados no passado, ou seja, não seria de maluco de se ver o dólar aí tocar lá os R$5 no médio prazo. E por que isso? Porque esse ponto histórico aqui, esse rompimento histórico pode trazer muitos players, muita volatilidade para o mercado de câmbio. Porém, existe um fato que eu estava observando e eu queria compartilhar com vocês. E o que é importante observar para as próximas semanas dentro do dólar? Notem que se vocês observarem os últimos rompimentos do dólar, basicamente, foram rompimentos que o mercado chama de rompimentos falsos, né? Nós tivemos aqui o dólar rompendo essa região aqui, que foi lá em setembro de 2018. E notem como o dólar vem, cutuca e mostra uma força de venda muito grande depois. Mesma coisa, só que um movimento um pouco mais curto aconteceu agora em novembro de 2019, quando o dólar rompe também essa região aqui, fecha com candle até acima e aí nas próximas semanas corrige de uma maneira mais forte. E agora nós temos aqui o dólar simplesmente fechando acima dessa máxima da semana aí de 25 de novembro de 2019, aqui na ponta do lápis, né, fechando igual a esse valor. Então, muito cuidado, galera. Observe muito o dólar dentro das próximas semanas. Devemos sim ter um movimento bem explosivo no dólar, caso ele consiga aí fechar acima dos 4,30, 4,40. Toda a atenção nesse ativo. Indo para o Bitcoin. Bitcoin na semana passada eu havia comentado com vocês que fez esse descanso aqui dentro da tendência que já não é mais de baixa, né, no curto prazo. Fez aqui um sidebar, o que poderia trazer muitos players aí que perderam esse rompimento aqui a comprar o Bitcoin nessa semana. E isso que acontece agora. Notem como o Bitcoin fecha acima desse candle da semana que passou e aí consegue encontrar força para romper tanto a máxima da semana passada quanto da semana retrasada. Então temos o Bitcoin até o momento fechando
na máxima das últimas semanas, movimento de retorno à tendência de alta dentro do Bitcoin. Fato é que a gente já vem falando disso há um bom tempo. Indo agora para as ações, eu vou falar com vocês sobre os destaques dessa semana que passou. E temos como primeiro ativo a ser destacado em nosso mercado a Unipar, Unip6. Sim, galera, Unipar. Por que esse ativo é o primeiro destaque que eu trago para vocês? Porque eu notei aqui no YouTube, no Instagram, em muitos lugares, uma euforia muito grande da galera com esse rompimento aqui em Unipar. E aqui é um exemplo claro de como não podemos confiar 100% em qualquer sinal, qualquer estimativa que o mercado traga para nós, pois não existe nada que funcione 100% das vezes dentro do mercado de ações. De novo, vou repetir, não existe nada que funcione em 100% das vezes no mercado de ações. Nenhuma estratégia, nenhum padrão, nada. Nada funciona 100% das vezes. Muita gente se animou muito com esse rompimento aqui em Unipar. E eu falei para vocês que esse rompimento não me chamava tanta atenção, pois esse ativo tinha ficado muito tempo de lado aqui, desde maio de 2018. Esse ativo tinha ficado de lado, o que denotava para mim o enfraquecimento dessa tendência que ele fez durante o ano de 2018. Então não me animava muito esse rompimento aqui em Unipar. E aí, o que acontece? Muita gente aí acabou comprando Unipar aqui, ó. 43, 42, 41. Após o rompimento, né? Quando o ponto ideal de compra, o ponto com menor risco, seria aqui, né? Nos R$37. Outra coisa que eu falo muito para vocês, não comprem nada depois que já subiu tanto. Procurem comprar no rompimento. Pois, se comprar aqui, o risco que você coloca para dentro do seu ativo, para dentro da sua compra, é um risco muito grande. E o que temos? Depois de Unipar fazer esse movimento bem amplo de alta, o mercado fecha abaixo dessa alta, fazendo o que o mercado chama aí de rompimento falso. Sim, temos em Unipar um rompimento falso. O mercado consegue estopar todo mundo que apostou nesse candle aqui, que provavelmente estava com os stops aqui, ó, ou abaixo do candle ou abaixo dessa mínima aqui e voltando para dentro dessa zona aqui de congestão. Então, galera, sinal muito importante em Unipar e provavelmente devemos ver o mercado aqui buscar novamente esse fundo nos R$27. Então, muito cuidado para quem comprou aqui lá nos 43 e ainda não estopou a posição em Unipar. Sinal bem feio aí dentro desse ativo. Próxima da lista é a Trisul. Trisul, que eu comentei com vocês na semana que passou, que me interessava uma compra em Trisul aqui no rompimento dos 17,44, 17,45. E notem o que o mercado fez essa semana. O mercado quase por um fucking centavo não startou as ordens de compra aqui. Foi lá, triscou e voltou, devolveu boa parte do movimento. Porém, mesmo com o mercado aí fechando em queda essa semana, Trisul ainda consegue fechar em alta, apesar do candle aí bem amplo, um candle de muita volatilidade. Trisul ainda consegue fechar aí verde, um candle positivo na semana. E Trisul, além de ser aí o papel comentado aqui em cima, também vai ser o papel lá no destaque final do vídeo. Outro ativo que foi destaque na semana passada que eu conversei com vocês foi a PetroRio. PetroRio, onde eu fiz uma compra aqui nos 39,57, mostra muita força durante essa semana, fechando aí em novas máximas, né, históricas. PetroRio em cima dos 48, quase nos R$50. O ativo consegue mostrar muita força, mesmo com o mercado de uma forma geral caindo. Tivemos a Centauro também, outro ativo que eu tinha uma ordem de compra que não foi executada. Então, Centauro aqui também fazendo um movimento mais lateral, é uma correção também depois de uma forte alta, uma ação que chama muita atenção para a próxima semana. Temos a M Dias. M Dias, eu citei para vocês na semana que passou, com um movimento muito interessante, um movimento aí que denota uma possível mudança da tendência de longo prazo em M Dias.
E aí eu havia conversado com vocês falando que esse sinal aqui que o mercado tinha deixado, voltar aqui, esse sinal que o mercado tinha deixado deveria ser confirmado com o rompimento aí da máxima dos R$ 40,75. E o mercado essa semana faz isso, né? O mercado essa semana simplesmente consegue fechar acima desse patamar, mostrando que dá toda a pinta de M Dias estar, sim, mudando a sua tendência de longo prazo, mudando agora de uma tendência de baixa para uma tendência aí de alta. E por fim, tivemos aí a Elbor também, que era uma operação aí bem plausível para essa semana que passou, mas nem chegou a acionar também. O mercado aí corrige por mais uma semana, fazendo um novo fundo aqui. Fato é que agora os stops começam a ficar muito longos aqui em Elbor. Se nós observarmos, o stop aqui estaria aí bem distante do ponto de compra lá dos 5,6, indo aí para mais de R$1 aí de stop em Elbor. Fato é que essa opção acaba não sendo mais tão atrativa para a próxima semana. Tivemos um movimento bem amplo aí em Sinqia. Sinqia é um ativo aí com menor liquidez, que ganhou muita alarde e fama no mercado nos últimos meses, porém é comum essa ação fazer esses movimentos aí tão explosivos, né? Tanto para cima quanto para baixo, como nós podemos observar aqui, ó. Notem esse movimento de correção que Sinqia fez dessa máxima até essa mínima. Nós tivemos aí um movimento de correção de 35%. Agora nós temos um movimento aqui de apenas 14%, 15%. Nós devemos ainda talvez esperar aí um movimento mais amplo de correção. Em Sinqia, fato é que quem comprou essa consolidaçãozinha aqui, caso esse papel venha a ser negociado abaixo dos 23,50, acionaria o stop de todo mundo que entrou aqui nesse último rompimento, trazendo aí mais movimento de queda para esse ativo. E por fim, mais um destaque aí que a gente comentou na semana passada e que eu ainda falei para vocês que esperava talvez um repique, era a Hering, a HGTX3, que fez um movimento bem feio, né? Um movimento bem vendedor na penúltima semana, quebrando toda essa tendência de alta que vinha lá desde outubro de 2018. Notem como a força de venda foi grande aqui no mercado. Olha o tamanho do volume de venda aqui que nós tivemos nessa penúltima semana. E o mercado simplesmente não deu bola para esse ponto aqui de suporte, fechando aí com um movimento de queda bem amplo também nessa semana que passou. Eu tinha ações compradas de Hering e estopei aqui nesse ponto nessa semana que passou, galera. Então, bem feio esse movimento. Aí nós temos aí provavelmente um movimento mais de tendência de baixa. Então nós temos também, ao contrário do que nós vimos lá em M Dias, aqui em Hering nós temos aí uma quebra da tendência. E agora, se nós projetarmos o próximo fundo, nós temos fundo em Hering Solar em R$ 13,85, o que dá um ponto de queda dessa mínima até lá de 44%. Sim, ao meu ver, aqui bem mais provável agora, nesse ponto, a Hering vir para cá do que retomar lá o seu topo aqui nos R$ 35. Vamos ver como o mercado se desenrola em Hering nas próximas semanas. Próximo ativo da lista foi a VEG sim, mais uma ação aí que também comentaram muito, a galera havia comentando muito de Hering nessas últimas semanas, e muita gente aí falando que Hering era só comprar, a VEG era só comprar em qualquer ponto, ação aí para levar para muito tempo, né? E notem como talvez quem comprou aqui sem um plano, alocando muito capital, já pode estar aí com uma coceirinha, né? Com desconforto talvez de ter comprado lá nos 43,91 e o mercado aí cai essa semana 10%, provavelmente deve voltar aqui a tocar esse topo rompido lá nos R$ 36,83 em VEG. Indo para a próxima ação da lista, nós temos aí a Raia Drogasil, sem nenhuma novidade aqui, também conseguindo fechar acima do candle da semana que passou, renovando as suas máximas, continua dentro da tendência de alta, mesmo com o mercado caindo durante essa semana. Raia Drogasil mostra muita força, porém, sem nada a se fazer nesse momento. Quem comprou aqui no rompimento, basta conduzir a operação ao meu modo de ver. Via Varejo,
Via Varejo. Sim, Via Varejo, na verdade, eu até vou colocar ela um pouco aqui mais para baixo, pois, além dela ser uma ação que essa semana fez um candle aí bem amplo, ela ainda chama bastante atenção para a próxima semana, pois notem que nas últimas semanas essa ação subiu aí muito forte e agora nós temos um candle de venda, porém que não consegue fechar nem abaixo da penúltima semana, o que mostra muita fraqueza aí da força de venda no mercado. Ou seja, caso aí na próxima semana o mercado consiga encontrar forças para fechar acima dos 15,04, poderíamos aí entender como um novo ponto de compra em Via Varejo, uma ação que vem muito forte aí no mercado nos últimos meses. Então, é um destaque, sem dúvida nenhuma, para as próximas semanas Via Varejo. Indo aqui para os papéis dos setores, eu vou falar aí de Petrobras. Petro, a gente havia comentado nas últimas semanas que está dentro dessa congestão aí que vem lá desde outubro de 2019, com redução da volatilidade. E eu falei para vocês que o rompimento desses dois extremos aqui poderia trazer mais volatilidade aí para o papel. Porém, essa semana aí a ação chegou a ser negociada até abaixo desse ponto aqui, só que o mercado retorna e fecha aqui com um candle de dúvida bem em cima desse suporte, o que acaba freando talvez o ímpeto de venda, pois se nós observarmos o mercado aí cair a 1, 2, 3, 4, 5 semanas, o que, ao meu entender, atrai um risco muito maior para quem talvez pense em vender aqui Petro nesse ponto. Aqui não teríamos um stop tão pequeno aqui em Petrobras, o que aumentaria muito o risco dos vendidos dentro desse papel, o que também deve ser um ponto aqui onde as pessoas que venderam aqui em cima provavelmente devem encerrar aqui as operações de venda nesse ponto, que é o teste desse topo. Então, ao meu ver, o ponto mais normal seria esperar aqui Petrobras fazer um movimento como esse nas próximas semanas do que um movimento assim. Temos a Vale, e a Vale, nós comentamos na semana passada o que? Vale, notem aqui e observem esse candle em Vale. Eu falei para vocês o quê? Que o candle da semana passada tinha uma conotação muito vendedora, porque simplesmente ele ignorava toda essa barra ampla de compra que o mercado fez na penúltima semana, trazendo muitos vendedores para o mercado que simplesmente anularam nessa barra da penúltima semana. E notem o que o mercado fez. O mercado simplesmente abre com gap na semana que passou e consegue fechar aí praticamente na mínima da semana, simplesmente aqui startando toda essa força de venda que foi executada na penúltima semana em Vale. Fato é que o preço aqui vem a buscar a média de 50 períodos, então aqui nesse ponto seria até de se esperar um repique dentro desse papel, porém um papel embolado aí no mercado, eu não vejo nada a ser feito em Vale nesse momento. O mesmo vale aí para BRAP que simplesmente também configura um rompimento falso. Notem como a ação rompe o topo aqui nos 37,58 e agora fecha abaixo desse ponto, considerando todo esse ponto aqui com um rompimento falso, o que deve trazer muito mais força de venda para esse papel, caso o mercado venha a conseguir ser negociado abaixo lá da mínima do candle da semana passada, em torno dos 36,75. Em Usiminas temos um cenário também bem lateral aqui, nada a ser feito, ao meu ver, em Usiminas, também um cenário bem embolado, desde lá de agosto de 2017, quem comprou Usiminas aqui nesse ponto até agora, praticamente não teve nenhum lucro, nenhum prejuízo, papel de lado, empatando o capital aqui nesse período, não vejo nada a ser feito. Mais notem como o setor aí de mineração, né, esse setor está muito embolado. Nós temos também aqui a CSNA, também lá desde março de 2019 aqui fazendo as máximas, depois faz um fundo aqui e agora faz uma máxima na verdade, abaixo dessa máxima aqui. Então, nós podemos sim falar que aqui dentro de CSNA nós temos uma tendência de longo prazo de baixa. E notem como os zigue-zagues aqui são bem nítidos, né? Então nós temos toda essa perna aqui
de correção, aí o mercado faz um repique e agora o mercado starta uma nova perna, já com esse candle aqui, um candle bem amplo de venda, em cima da média de 50 e da média de 10 períodos, ou seja, um cenário bem plausível para vendas. Fato é que aqui poucos papéis, poucas ações nessa semana denotaram muito um cenário perfeito aí para venda, e um dos papéis aí, uma das ações que me chama a atenção para venda na próxima semana é a CSNA. O problema dela, o único problema que eu vejo aqui, galera, é o ponto do stop, né? Pois aqui um ponto de venda nesse ponto dos 12,80, 12,78, ao meu ver, o stop adequado seria lá nos R$ 15,93, ou seja, nós temos um stop aqui bem amplo dentro desse ativo, porém, nitidamente, CSNA está em tendência de baixa. Fato é que reverte também todo esse movimento de alta que o papel fez desde janeiro de 2019, agora é colocado em xeque. Indo para Braskem, eita, a gente falou muito de Braskem, falei muito com vocês aqui de Braskem, e aí que tá, né? E aí que tá. Olha um cenário de Braskem comparado com M Dias. Eu vou até voltar aqui no gráfico para vocês observarem. Braskem e M Dias. O que há de diferente entre essas duas ações? Aqui M Dias e aqui a Braskem. Braskem, nós havíamos comentado aqui, eu falei com vocês que após esse rompimento que o papel fez, provavelmente nós tínhamos aí talvez uma possível reversão da tendência de longo prazo. Porém, eu só acreditaria nisso caso o mercado demonstrasse força de compra, né? Ou seja, a força de compra seria mostrada aqui rompendo os R$ 39,21. Mais um exemplo de como é bom, né, esperar a confirmação do mercado e não entrar antecipadamente, principalmente nesses papéis em tendência de baixa, buscando o fundo deles, né? Notem como a Braskem veio forte aqui. Nós tivemos até aqui a ação tentando aqui passar para cima da média de 50 períodos. E aí eu falei para vocês até na semana passada que queria ver uma correção para depois um rompimento. E notem como nessa semana essa ação corrige muito forte, né? Passa a mínima do candle da semana passada, da semana retrasada, ou seja, esse candle da última semana simplesmente devolve toda a alta praticamente do mês dentro dessa ação. O que traz um cenário aí baixista novamente para essa ação. Caso que foi bem parecido com Cielo. Nas últimas semanas, notem como é bem parecido esse desenho com o Cielo. Cielo vinha dentro de uma tendência de baixa, a ação chega a tentar passar para cima da média de 50, não consegue e devolve tudo, voltando aqui para baixo da média, sendo negociada quase no patamar mínimo aqui dos R$ 6,50. Caso bem parecido aí com a Braskem. Então, Braskem, ao meu ver, continua dentro da sua tendência de baixa. Isso só é revertido caso essa ação consiga fechar acima lá dos R$ 39,00. Fato que agora fica muito mais difícil com esse candle que o papel apresentou nessa semana que passou. Para vendas, difícil, né, galera? Pois a ação correu muito, né? Aqui da máxima que abriu em cima da média de 50 até aqui, nós temos aí uma variação percentual de 14%. Se a gente considerar esse topo até lá embaixo, uma variação de 20%, fica bem difícil colocar stops nesse ponto aqui em Braskem. Mais um papel aqui, eu acredito também está toda a pinta de continuar dentro da tendência de baixa, mas sem uma alocação mais precisa. Indo agora para o setor bancário, nós temos aqui também sem novidades no setor bancário, tanto os bancos aí, como já temos conversado aí nas últimas semanas, um cenário mais lateral, sem muito a se fazer ao meu ver. Vejam Bradesco, Santander, Itaú, também bem lateral, Banco do Brasil, bem lateral, até mesmo Banco Inter, lateral também, e temos aqui o Banco ABC que era o único banco aí mais forte desse setor bancário. Essa semana faz um candle aí de baixa, que é um sidebar dentro dessa barra que o mercado fez de alta na penúltima semana,
Para quem deseja aí montar operações de compra dentro de Banco ABC, seria bem factível aí um ponto de compra em cima dos R$ 23,17. E na próxima ação temos a IRB. IRB aqui sendo também para mim um destaque essa semana, porque notem aqui mais uma vez como nós não devemos se apegar tanto aos candles, aos desenhos dos candles, né? Na semana passada eu havia comentado com vocês que esse candle aqui era um candle bem baixista aí, pelo padrão clássico aí de análise de candles, dentro de uma tendência de alta. Eu falei para vocês que o normal seria até a IRB corrigir por mais algumas semanas, mas aqui não via de forma alguma possibilidade aqui de vender esse ativo, pois se nós observarmos aí no longo prazo, é uma ação com uma excelente tendência de alta. E notem como simplesmente essa semana esse candle é frustrado, então todo mundo que apostou em vender aqui IRB na semana passada, fechar as posições aqui na semana passada, venha o arrependimento, né? E aqui nós temos essa semana essa ação fechando acima da máxima do candle da semana passada, da semana retrasada, fechando na máxima de quase R$45, renovando as suas forças de alta. Então nós temos aí em IRB a renovação da tendência de alta. Fato é que também não vejo nenhum ponto de compra adequado agora em IRB, mas sem dúvida nenhuma é um destaque no mercado durante a última semana. Claro que o mercado caindo aí na semana que passou bastante, né? Nós temos aí IRB denotando toda essa força, essa ação fazendo aí nessa semana quase 5% de alta, demonstra como essa ação está forte perante ao mercado. E não só a IRB, né, mas todo o setor como um todo aí de seguridade também mostra força, como aqui a própria Porto Seguro também fechando positiva essa semana. Já a Sula, né, a Sul América não, a Sul América aí fechando em queda essa semana, fazendo um topinho aqui dentro do setor, sendo uma das fracas aí do setor, perdendo aí para Porto Seguro e perdendo para IRB. Indo para o setor da construção civil, que foi um setor onde eu comentei muito essa semana através de um vídeo que eu já falei para vocês. E aqui temos uma ação que foi também muito destacada essa semana, muita gente procurando saber mais sobre JHSF. JHSF que vem dentro de uma fortíssima tendência de alta, praticamente essa ação só sobe desde maio de 2019 e agora pega todo mundo no contrapé, que acabou comprando aqui nos R$ 8, R$ 9, faz um candle bem amplo aí de queda, né? Um candle bem forte. Quem comprou aqui na máxima já vê uma queda aí de 12%, uma queda bem ampla, onde essa ação marca um topo, porém, eu entendo que ainda aqui em JHSF, esse cenário é um cenário corretivo dentro de uma tendência de alta. Notem que nós não temos ainda nem essa ação tocando a média de 10 períodos. Então, seria natural aqui talvez mais umas semaninhas de queda para que aí sim essa ação consiga renovar as suas máximas. Se nós observarmos, eu até comentei com vocês em alguns vídeos atrás, que esse ponto aqui dos R$ 8, R$ 9, não me animava muito em JHSF devido principalmente à ampla tendência que esse papel fez. Então o papel só sobe desde lá de maio, então em algum ponto era esperado uma correção. E nós temos aqui esse ponto teste, né, da máxima histórica da ação lá nos R$ 8,25. Fato é que o mercado foi e rompeu e agora também mais um rompimento falso, o que deve trazer talvez um movimento de queda mais forte dentro de JHSF. Muita atenção aí com quem tem ações compradas, principalmente lá nesse ponto dos 9, 8,50, quando foi que essa ação ficou mais popular aí dentro do mercado. Outras ações do setor da construção civil, temos também EZTEC, marcando um topo aqui. O que chama bastante atenção em EZTEC, talvez para a próxima semana, caso o mercado venha se recuperar, esse rompimento aqui em EZTEC seria um rompimento muito bacana também. Temos a Iven também marcando um topo, Direcional também marcando um topo. Então notem como o setor da construção civil como um todo marcando topo dentro da tendência de alta, bem natural esse movimento. Fato é que aqui nós podemos aí ver algum ponto já ideal de compra, que, como eu havia falado com vocês nas últimas semanas, essas ações desse setor aqui não mostraram, notem, vamos olhar aqui no passado, se vocês observarem EZTEC,
não tivemos quase nenhum ponto bem aí tranquilo de compra, só aqui 2 semanas de queda, e aí a ação da compra, aqui nós tivemos uma queda mais forte aí de 5 semanas e um rompimento, e agora talvez nós estamos diante de um rompimento, de um topo, né, que pode sim trazer um ponto ideal de compra para quem ainda não se expôs dentro desse segmento ou para quem deseja aí, novas posições dentro dessas ações que, sem dúvida nenhuma, são as mais fortes ou uma das mais fortes do mercado dentro do ano de 2018 e começo de 2018, 2019 e comecinho aí de 2020. Cielo nós já comentamos. CVC eu comentei com vocês, o mercado foi muito pilantra aqui, né? O mercado bem pilantra, pois eu comentei com o CVC que, da mesma forma que eu via a Erig, lá do começo do vídeo, fazendo esse movimento, foi o mesmo caso aqui de CVC. Notem como esse candle denota uma quebra de toda a tendência de alta que vinha lá desde fevereiro de 2016 de CVC. Eu falei, esse candle aqui era um candle muito, 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 muito importante dentro dessa ação. Porque, olhem a diferença desse candle para todos os outros candles dentro da tendência de alta desde 2016. Esse candle tinha dentro dele, provavelmente, uma quebra de toda a tendência que essa ação vinha desenhando ao longo de 3, 4 anos. E aqui eu comentei com vocês que após esse candle aqui era impossível fazer uma venda. Então o ideal seria a ação consolidar e ficar de lado por um período para que assim depois dessa consolidação uma venda pudesse ser startada dentro do CVC. Porém o mercado foi extremamente aqui pilantra, pois o ideal seria o quê? Aqui o mercado marcou esse topo. O esperado e o mais desejado seria o mercado vir, marcar o fundo aqui, corrigir por mais 1, 2 semanas, fazer mais um topinho abaixo desse topo e aí sim romper. E aqui esse rompimento seria um rompimento mais clássico e mais tranquilo para se colocar uma ordem de venda, pois os stops estariam mais curtos. Só que simplesmente o mercado não quis nem saber e faz aí 1, 2, 3, 4 semanas de queda. Fato é que é muito difícil, né, depois de 4 semanas colocar alguma opção de venda aqui, então eu passo nesse movimento de CVC, porém o mercado renova as mínimas e dá toda a pinta de buscar no longo prazo esse ponto dos R$21. E aí que tá, né? CVC é uma das ações aí bem queridinhas de todo o mercado, das pessoas que gostam de olhar fundamentos, qualidade da empresa, e notem, desde lá de janeiro de 2019, onde o CVC marcou o topo em R$64, será que essa ação tem pique para vir aqui em R$21 e apresentar uma queda de 66%? Fato é que nós temos agora uma queda de 44% dentro dessa ação até o momento. Não seria de se estranhar, não seria maluco de se ver, talvez nos próximos meses, CVC vir a buscar os R$21 graficamente falando. Indo para o setor do varejo um pouco, temos Magazine Luiza aqui com candle de dúvida, porém um candle aí bem amplo, aumentando a volatilidade do papel, porém mostrando força, enquanto o mercado cai como um todo, Magalu consegue aí fechar positivo, acima da máxima da abertura do candle da semana, Magalu fecha acima dele, porém abaixo da semana que fechou, então, mais aqui normal seria uma correçãozinha aí, lateral também em Magazine Luiza. Lojas Renner já mostra mais fraqueza, temos em Lojas Renner um topo, marcado aqui. Guararapes, uma ação que subiu muito nas últimas semanas, mostra também força, apesar da amplitude do candle, da volatilidade do candle dessa semana, é um candle que fecha acima da abertura, o que mostra força, porém, sem uma correção mais ampla, então aqui também em Guararapes seria ideal uma correção um pouco maior para uma possível compra. Já na Grendene temos uma correção mais forte após esse topo ser marcado aqui em cima, então notem como o mercado veio aí e mostra mais força de venda aqui em Grendene. Temos ação fechando abaixo da média de 10 períodos, o que mostra talvez uma força aí de uma correção
no preço, talvez uma correção indo buscar esse fundo nos R$ 9, ou quiçá lá a média de 50 períodos, lá nos 8,89 dentro de Grendene. Indo para o setor aí de locação, nós temos aqui a Locamerica fazendo também um topo, o que pode trazer novas opções de compra para a próxima semana. Porém, Locamerica não é a ação mais forte do setor. Eu vou colocar aqui a Rent 3 e notem como a Rent, que é a Localiza, fechando muito mais forte do que a Locamerica dentro dessa semana que passou. Então, para mim, aqui, se fosse para ter alguma ação desse setor no momento, seria a Localiza, porém agora sem nenhum ponto de compra mais adequado em Localiza nesse momento. Cadê? Opa, sumiu. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui. Continuando, galera, então vamos lá falar de Ambev. Ambev, eu falei na semana passada e nada muda essa ação aí de lado, sem nada para fazer, papel extremamente difícil de se operar, nada a ser feito ao meu modo de ver em Ambev. Ambev faz mais uma semana de queda, vem testar novamente a média de 50 períodos, porém as médias não são padrão aqui a ser seguido dentro dessa ação. Notem como essa ação vem, toca a média para cima, toca a média para baixo. Não há um padrão bem específico aqui em Ambev, cenário bem lateral, bem difícil de ser operado. Ficaria longe de Ambev caso o seu interesse seja em análise gráfica, análise de força de ativos. No setor elétrico, temos finalmente a Tiet fazendo uma correção mais ampla depois de uma forte alta. Temos aqui, talvez, um possível stop na próxima semana de todo mundo que comprou esse rompimento. E aqui eu até falei para vocês, na semana onde que Tiet ainda não tinha rompido, que eu não me sentia muito confortável em comprar essa ação nesse ponto, pois já estava próxima da máxima histórica. Fato é que agora o mercado corrige e praticamente já coloca em alerta os stops de todo mundo que comprou esse rompimento em Tiet. Minerva foi outra ação comentada nas últimas semanas, fazendo aqui o popular topo duplo, bem nítido de ser visto aqui. E aqui o mercado foi sacana com quem, né? Comprou aqui, colocou ordem de compra, pois colocou uma ordem de compra aqui após 4 semanas, o mercado foi lá, executou e Vral, né, veio com uma queda muito forte, praticamente estopando todo mundo que comprou nesse ponto aqui. Nada a ser feito ao meu modo de entender. Aqui nós temos um cenário lateral em Minerva. Em azul, o que temos em azul? Aqui também o mercado foi lá, só coloca a pontinha para fora aqui, rompe e volta tudo, né? Mas fecha em alta. Então, quem tem ações em azul também, ação em uma forte tendência de alta. Todo esse movimento aqui, um canalzinho de alta sendo montado em azul. No momento, nada a ser feito. Aguardaria, nesse caso aqui, um rompimento na máxima dos R$ 62,97 em azul. Indo aqui para Júlio Simões, também uma outra ação muito falada nas últimas semanas. Muita gente aí comprando também Júlio Simões depois dessas altas, e aqui também um ponto muito desconfortável para quem queria montar novas operações, apesar desse inside bar, que foi uma barra vermelha ignorada, aqui nesse ponto, ter sido até um ponto plausível de compra. Essa ação começa a fazer um movimento aí que pode sim mostrar uma correção de maior prazo dentro desse ativo. Notem como a barra dessa semana que fechou engole praticamente a barra da penúltima semana, o que mostra aí uma força de venda muito grande em Júlio Simões. Fato é que se essa ação conseguir ultrapassar esse ponto aqui, deve trazer os stops de todo mundo que apostou nessa barra vermelha aqui ignorada, e isso deve também trazer mais força de venda para Júlio Simões. Também um ponto bem normal, né? Notem como essa ação subiu muito forte durante todas as últimas semanas, todos os últimos meses. Então, uma correção mais forte seria também algo totalmente normal. Depois dessa semana, para vocês terem uma ideia, onde a ação caiu 15% praticamente, ela nem sequer consegue tocar ainda a média de 10 períodos. O quão forte essa ação ainda está no mercado. Isso denota a força dela dentro do mercado. Então, não seria também de se espantar aí essa ação cair um pouco mais
para, quem sabe, voltar à tendência de alta. Indo para aqui o setor, ainda continuando no setor de logística, nós temos aí a Marco Polo, após romper também essa ação, fez 2 semanas de alta, uma correção, ao meu ver, natural. Nós temos em Log N3 também eu falei para vocês que era uma opção de compra para essa semana, e aí essa semana que passou o mercado simplesmente não consegue renovar as máximas, muito pelo contrário, né? Notem como nessa semana esse ativo fecha abaixo das mínimas das últimas semanas, mostrando talvez uma força de venda maior, o que pode trazer aí uma correção também mais forte para essa ação. Porém, nós também não temos ainda nem sequer o toque da média de 10 períodos. Aqui poderíamos observar ainda o papel aí buscar aí os R$16 que estaríamos aí dentro de uma natural tendência de alta. Fato é que no curto prazo essa ação quebra toda a sua sequência, né? Igualzinho, bem parecido com o Ibovespa, voltando lá no Ibovespa para vocês darem uma olhada. Notem como o Ibovespa aqui também fecha abaixo das últimas semanas. O mesmo caso nós temos em Log N. Então, muita atenção aí para quem está comprado, principalmente com preço mais alto, em Log N para as próximas semanas. Muito cuidado no stop, galera. No setor elétrico, nós temos aqui a Elet, sem nada a ser feito no momento, papel embolado também aqui desde lá do janeiro de 2019. Aqui sim, né, temos a EQTL. E aqui talvez eu vou começar os destaques, aqui por último, galera. Então, os destaques para a próxima semana. E talvez alguma dessas ações deva trazer aí, merecer o meu risco, caso o mercado consiga fechar acima da máxima. Vou começar falando para vocês de EQTL, e aqui em EQTL, talvez na equatorial, né, na verdade, uma das tendências mais bonitas do nosso mercado nos últimos 10 anos, nós temos agora um plausível ponto de compra que me chama muita atenção dentro desse ativo. Temos essa semana a ação marcando o topo aqui e uma correção aí de 2 semanas praticamente, o que para mim faz todo sentido, talvez no rompimento da máxima desse topo aqui, uma possível operação dentro de EQTL. Temos também em Copel. Copel, outra ação muito forte, outra tendência muito bonita, desde lá de 2018, essa tendência se mantém muito forte. Nós temos aí uma correção com esse topinho sendo marcado aqui, o que traz, sim, muito interesse por minha parte, caso essa ação venha a romper os R$ 76,16. Mesmo caso nós temos aí em lojas americanas. Olhem que beleza esse caso de lojas americanas. Nós temos, como eu havia dito para vocês, um rompimento de toda essa congestão. Aí o papel, simplesmente essa ação sobe muito forte, corrige por algumas semanas, renova as suas altas. E agora nós temos o quê? Uma semana de correção que toca a máxima do topo anterior rompido e fecha acima dela. Ou seja, aqui nós temos um topo que respeita esse zigue-zague de alta. Então, caso o mercado na próxima semana venha a romper essa máxima aqui, eu também estaria bem interessado em uma compra em lojas americanas. Caso aqui também bem bacana, Fleury. Fleury temos o toque aqui em cima da média de 10 períodos, dentro de uma correção de 2 semanas, com esse topinho sendo marcado aqui, o que traz aqui, ao meu ver, também um ponto bem plausível aí de compra em Fleury. Qualicorp, mesma coisa, notem a força também de Qualicorp, o mercado corrige, nem sequer toca a média de 10 períodos, e caso o mercado venha na próxima semana a buscar forças para romper essa zona aqui, seria um ponto bem bacana aí em Qualicorp. Uma ação que subiu muito, muito durante o ano todo de 2019, com uma força bem legal, é a Cosan. Notem a tendência desse papel, a tendência dessa ação desde janeiro de 2019. Faz um inside bar, barra pequena dentro de uma barra maior. Dentro de uma ótima tendência, temos aqui também um ponto de compra aqui bem plausível em Cosan.
E para terminar, as duas últimas da lista são a Natura. Natura com um cenário muito parecido com a Cosan. Notem também 1, 2, 3 semanas, 4 semanas de alta. Na semana que corrige, o mercado nem sequer consegue forças para fechar abaixo da última semana. Faz uma barra dentro da barra grande, um side bar, que seria também um belo ponto de compra aqui nos R$ 50,29. E por último, como eu havia já comentado lá no começo do vídeo com vocês, a Via Varejo, também um cenário bem parecido com essas outras, também um ponto de compra aí bem legal para quem não tem ações dessa empresa, aqui nos R$ 15,43. Via Varejo, bem bacana para a próxima semana. Então temos uma lista aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ações que me chamam a atenção para a próxima semana. Eu vou ver se pelo menos uma ou duas delas, caso o mercado volte a se recuperar na próxima semana, eu consiga alocar risco. Legal, galera? Então, acabamos por hoje o nosso vídeo de position. Lembrando que amanhã tem o vídeo da carteira, o fechamento de janeiro da minha carteira de position. Vou compartilhar aqui com vocês. Novamente, se vocês gostaram desse vídeo, peço para que vocês deixem um like, sigam o vídeo, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse nesse tipo de conteúdo. E vamos lá, galera, mais uma semana. Tenham um ótimo fim de semana. Amanhã nos vemos novamente. Um forte abraço e até mais!